Pronto aí, pessoal? Isso. Então, para quem não me conhece, meu nome é Pedro, sou professor de filosofia e vamos trabalhar com esse conteúdo ao longo desse ano letivo. Vocês estão ingressando agora no ensino médio, né? Porque alguém pretende vir. Né? Alguns já conhecem a filosofia e já tiveram ela no passado. Né? Quem está vindo no nono ano, ainda não conhece, vai ter o seu primeiro contato com esse conteúdo, com essa disciplina. Vocês lembram aqueles que já viram a filosofia? O que significa a palavra filosofia? Alguém lembra? Oi? É amor por uma coisa. Isso. Filo, na verdade, filosofia é a junção de duas palavras gregas. Filo mais sofia. Filo vem do grego filia. Filia é amor. Amor de amizade. E Sofia? Vocês sabem qual é o significado de Sofia? Nem lembro aí. Sofia significa sabedoria. Então a filosofia é o amor, a amizade pela sabedoria. Quem teria criado, desenvolvido esse termo, essa palavra, foi Pitágoras. Já ouviram falar de Pitágoras? Alguém já ouviu falar de Pitágoras? Matemático importante, né? E também filósofo. Pitágoras vai cunhar esse termo filosofia para diferenciar um filósofo do sábio. O sábio é aquele que acha que sabe, o filósofo não. Ele não se acha o dono da verdade. Ele é alguém que ama a sabedoria e vive em busca do conhecimento, mas nunca se acha aquele que é o detentor da última palavra, da verdade última. Então, o filósofo é alguém que está em constante busca pelo conhecimento e em busca pelo saber. Não é alguém que se acha o sabichão. E o Pitágoras cria esse termo para diferenciar o filósofo do sábio. A filosofia ela tem uma história. E ela nasce onde, vocês sabem? Onde surgiu, onde nasceu a filosofia? Ninguém sabe. A filosofia nasceu na Grécia Antiga. Ela nasceu por volta do século VI antes de Cristo. O primeiro filósofo da história teria sido outro matemático, que não Pitágoras. O primeiro filósofo teria sido Tales de Mileto. Por que Tales de Mileto é considerado o primeiro filósofo da história? Porque ele é o primeiro que se tem registro a dar uma resposta diferente para a pergunta: de onde veio todas as coisas? Qual é o princípio e origem de tudo que existe? Até então, quem respondia essa pergunta eram as religiões. E para as religiões, o princípio e origem de tudo é o quê? Deus, ou os deuses. Né? Os gregos eram um povo politeísta. O que é politeísta, vocês sabem? Tem vários deuses, né? Diferentemente da tradição que predominou no Ocidente, que é onde a gente mora, que é a tradição cristã, que é monoteísta. O monoteísmo vai se desenvolver mais especificamente na região do Oriente Médio, ali com as três grandes religiões monoteístas: primeiro o judaísmo, depois o cristianismo e, por último, o islamismo. Entre os gregos, o que predominava era a crença em vários deuses, centenas de deuses. Os mais importantes a gente vai ver agora mesmo. Então, mas para as religiões, o princípio de tudo é sempre Deus ou os deuses. Tales vai ser o primeiro a dar uma resposta diferente a essa pergunta. Ele vai dizer que o princípio de todas as coisas não são os deuses, mas sim um princípio racional e natural. Qual que é esse princípio origem de todas as coisas segundo Tales? A água. Por que a água seria o princípio origem de todas as coisas? Tales percebe que a água é um elemento
fundamental para os seres vivos. Sem água não tem vida. Ele percebeu que era um elemento extremamente abundante, e além de abundante, era um elemento que, sem o qual não existia vida. Então por isso ele vai acreditar que a água é o princípio de todas as coisas. Porque sem água não tem vida. E é um elemento extremamente abundante na natureza. Então esse é um pouco da história da filosofia. Ela nasce na Grécia, no século VI a.C. O primeiro filósofo ia citar de Mileto, porque ele diz que a água é o princípio de todas as coisas. Pitágoras, que teria criado o termo filosofia, para diferenciar o filósofo do sábio. A filosofia, segundo os estudiosos, é filha da polis. O que é a polis, vocês sabem? A polis da Grécia Antiga é a cidade-estado. Por que cidade-estado? Porque cada cidade grega era um estado diferente, era independente. Não existia essa noção de país Grécia. Existia uma região onde os povos falavam a mesma língua e tinham algumas tradições em comum, algumas tradições históricas. Esses povos foram chamados de gregos. Mas cada cidade tinha sua autonomia, sua própria forma de organização política. Mas em praticamente todas as polis gregas, ou seja, cidades-estados gregas, se desenvolveu algo que foi extremamente importante para o desenvolvimento da filosofia. Toda cidade-estado tinha uma ágora. Vocês sabem o que é ágora? A ágora é a praça pública. O que o povo fazia na Grécia Antiga na praça pública? Não é igual hoje em dia. Hoje em dia a galera vai para a praça para quê? À noite vai se desnoia para lá, né? Então, durante o dia o povo faz caminhada, faz atividade física, recreação. À noite é só os Zé Droguinhas que frequentam, né? De dia também. De dia também? Algumas praças eles tomam conta, né? O dia inteiro, é 24 horas. Inclusive fazem barraca, dormem, moram por lá. Mas a praça pública na Grécia Antiga era um espaço de discussão. As pessoas iam para lá para discutir os mais diversos assuntos. E dessas discussões e desses questionamentos, desses debates, começou-se a questionar a religião, as respostas da religião. Porque os gregos eram povos comerciantes, grandes navegadores, que mantinham comércio com outras regiões. E eles percebiam o seguinte: para cada lugar que eles tinham, as pessoas tinham religiões diferentes, deuses diferentes. E eles começaram a questionar: peraí, qual Deus que é o verdadeiro? Os nossos deuses ou os deuses deles? E aí desse questionamento eles começam a questionar os próprios deuses. E começam a buscar respostas agora racionais e naturais. E aí o Tales de Mileto vai dar essa resposta. Então por isso que a filosofia é filha da polis. Porque a polis é um ambiente propício, graças à praça pública, para o questionamento. Questionamento que antes não existia, não se questionava as religiões. Porque as religiões elas trabalham com dogmas, que são verdades absolutas. A filosofia ela vai questionar todas as verdades e vai buscar sempre respostas racionais e naturais. Ou seja, não baseados mais na fé, nem nos mitos, nem na religião, nem nos deuses. Agora é uma resposta racional e natural, que vai buscar na própria natureza a explicação para as coisas, e não no além, não no sobrenatural. Então, aí nós temos a polis, né? A polis grega, como a mãe da filosofia, podemos dizer assim. E vai ser justamente na polis, na praça pública, que vai se dar a passagem do mito ao logos. O mito é a explicação fantástica, a explicação religiosa. Mito é uma palavra de origem grega que significa narração sobre as origens. Então todo mito ele tenta explicar a origem de alguma coisa, mas sempre utilizando-se de histórias fantásticas, fabulosas, sobrenaturais. A resposta da filosofia é baseada no logos. Logos em grego é a razão.
E a razão vai buscar não na fé, no mito, no sobrenatural as respostas, mas na própria natureza. Por isso, Tales vai pegar um elemento da natureza para dizer que esse elemento é o princípio origem de tudo. Então ocorre essa transição do saber mítico, alegórico, religioso, para o pensamento racional, que é o logos, a razão. E aí começa-se justamente na praça pública, na ágora, questionar-se os deuses, a partir desse encontro com outros povos e outras mitologias. E aí a mitologia grega ela passa a ser questionada pelos filósofos. Na mitologia grega o princípio de todas as coisas era o que? Vocês sabem? Qual que era o Deus primordial? Ninguém sabe? Zeus ele está na terceira geração. Na verdade, terceira não. Está na quarta geração de Deus. O primeiro é o Caos, o Deus primordial. Do Caos nasce a segunda geração, que é Urano e Gaia. Urano, o deus do céu, Gaia, a deusa da terra. Na Urano, o céu descia sobre a terra todos os dias. Mandava ver ela, né? E engravidando ela. Ela teve 12 filhos, Gaia com Urano, chamados titãs. 6 homens e 6 mulheres, 6 titãs e 6 titãs. Mas só que Urano era um grande tirano, né? Ele vivia abusando, na verdade, era praticamente um estupro. Ele descia lá mesmo sem a Gaia querer e mandava ele. E aí Gaia não estava aguentando mais aquilo, ela foi pedir ajuda para um filho mais novo, um titã chamado Cronos, que é o deus do tempo. Pediu ajuda para o Cronos, falou: Cronos, não aguento mais seu pai, dá um jeito dele para mim. Aí ela pegou, como ela era a deusa da terra, ela tirou de si um diamante, e com esse diamante fez uma foice, e deu essa foice para o Cronos. O Cronos foi, desafiou o pai Urano, os dois lutaram, Cronos venceu o pai e castrou o pai. O bingolinho do pai caiu no mar, engravidou uma concha, e da concha nasceu Afrodite, a deusa do amor. E aí Cronos se tornou o senhor dos deuses, né? O deus supremo. E aí ele se casou com o irmão dele, a Rhea. Começou a pegar a irmã. E aí o pai dele jogou uma praga nele. Ele falou: o que você fez comigo, seus filhos vão fazer com você. Aí Cronos fazia o quê? Sempre ele engravidava a própria irmã, a esposa dele. Todo filho que nascia ele ia e devorava os próprios filhos. Ele fez isso com os 5 primeiros filhos. Na 6ª gravidez, a Rhea foi e pediu ajuda para a mãe dela, para a Gaia. Falou: mãe, eu não aguento mais do Cronos. Ele é do mesmo modelo do meu pai, até pior, porque ele ainda devora os filhos. E eu estou grávida de novo e eu não quero que ele mate mais esse filho, que ele fuma mais esse filho, né? Aí Gaia foi e falou para ele: não, quando nascer então, você me entrega o bebê, pega uma pedra, enrola no lenço e entrega para ele como se fosse o bebê, ele vai devorar a pedra e nem vai ver. E assim foi feito. Quando o bebê nasceu, Rhea entregou o bebê para a mãe foi e entregou para uma ninfa, e essa ninfa cuidou, para as ninfas na verdade, essas ninfas cuidaram desse bebê, amamentaram ele com leite de uma cabra sagrada chamada Almateia, que fez com que essa criança crescesse e ficasse forte e poderosa. E ela pegou a pedra, enrolou em lenço, deu para o Cronos, e o Cronos com uma pedra nenhuma. Depois de um tempo aquela criança cresceu, ficou forte, né? E aí as ninfas revelaram para ele que ele tinha uma missão. A missão dele era destronar, tirar o poder do pai. E aí então elas foram e deram uma poção para ele. Uma poção que ele deveria fazer o pai beber. Então Zeus pegou aquela poção e foi até o palácio de Cronos, chegou lá e colocou a poção na ambrosia, que é o néctar dos deuses, que os deuses bebiam para ficarem imortais. E aí colocou essa poção. Quando o Cronos chegou, ele foi beber a ambrosia, tomar a ambrosia. Na hora que ele estava tomando, ele começou a passar mal. Passar mal, de repente ele começou a vomitar. Vomitou os 5 filhos, vivos, já adultos. Primeiro eles comeram as bebês, mas eles não morreram, porque Deus são imortais. Vomitou os 5 filhos, e esses 5 filhos se juntaram a Zeus. Eles eram 6.
6 contra os 12 titãs, não teria chance alguma. Zeus vai e pede ajuda para a avó, para Gaia. Gaia falou para ele, né? Teve 2 monstros e o seu pai lhe engravidou, mas não deixou eles saírem de mim. Eles estão presos debaixo da terra, porque era dentro da terra, né? E aí Zeus, se você conseguir libertá-los, eles podem ajudar você a vencer os titãs. Aí Zeus foi e libertou esses 2 monstros, que era o Ciclope, um gigante com um olho só, e que tinha habilidades para fazer armas, inclusive ele vai fazer as armas para os Olímpicos. Que é Zeus, vai dar o raio para o Zeus, vai dar o tridente para o Poseidon, vai dar o elmo, o capacete da invisibilidade para o Ares, né? Para cada deus ele vai fazer uma ferramenta ali com um poder especial. E o outro era o Hecatombo, que era um monstro de 50 cabeças e 100 braços. Aí, com a ajuda desses 2 monstros, Zeus luta contra os titãs, consegue vencê-los. E aí os aprisiona no Tarco, no submundo, que vai ficar sob os cuidados de Ares, né, que é o irmão que vai cuidar do submundo. Poseidon foi responsável pelos mares, e Zeus vira o Deus do céu, o Deus supremo, e Deus casa. Zeus, na verdade, ele fica 300 anos tentando alugar a própria irmã para pegar ela, não queria ele de jeito nenhum. Aí ele foi descobrir o ponto fraco dela, ela era apaixonada por pássaros. Aí Zeus vai, se transforma num pássaro e vai até a janela de Hera. Hera se apaixona pelo pássaro, e aí o pássaro vai e engravida ela. O pássaro era Zeus, muita coisa estava feita. Né? E aí então Zeus se casa com a própria irmã e se torna o Deus dos deuses. E os deuses estavam cansados na edificação entre eles, vamos criar algo diferente de nós. Aí Zeus vai e liberta 2 titãs que estavam no submundo, que é o Prometeu e o Epimeteu, eram irmãos gêmeos. Prometeu nasceu primeiro, que saiu primeiro do ventre, e o Epimeteu que saiu depois. E dá a eles a missão, a cada um de fazer seres diferentes. Aí Epimeteu, Zeus deu a missão de fazer os animais. Para Prometeu, ele deu a missão de fazer o primeiro ser humano. Aí Epimeteu foi e fez os animais, todo tipo de animal. E Prometeu vai fazer o ser humano, mais a parte do barro, e viu que era um ser ali muito frágil diante dos animais. Porque os animais que Epimeteu tinha feito, cada um deles tinha poderes especiais. Tinha animal que voava, tinha animal que conseguia nadar muito rápido e vir debaixo d'água, tinha animal que era muito forte, tinha animal que era venenoso, tinha animal que era muito veloz. Então tinha vários animais com várias habilidades que o ser humano não possuía. Aí Prometeu falou, o ser humano vai ter chance nenhuma contra os animais, eu preciso ajudá-lo. E aí o que Prometeu faz? Para ajudar o homem, ele vai e rouba o fogo dos deuses. Vai, rouba o fogo, dá para o homem, com o fogo o homem passa a dominar os animais. Mas só que Zeus fica puto, ele não havia deixado de fazer isso. E como castigo ele manda aprisionar Prometeu. Prometeu era acorrentado numa montanha e foi condenado a ter as suas vísceras devoradas pelo resto da eternidade por uma águia, né? E para o homem, Zeus manda um castigo. Qual que é o castigo que Zeus manda para o homem? Ele faz a primeira mulher. Mulher é o castigo do homem. Agora você vai se fuder, você passar. Vamos aqui esse trem. E aí, ele fez a primeira mulher, que era Pandora, e deu a ela, segundo algumas versões, uma caixa, outras um vaso. Mas ele falou o seguinte, esse presente é para o homem. É você que vai levar, mas não pode abrir. A mulher, curiosa demais, inventou segurar o trem, foi, abriu a caixa. E da caixa saiu tudo de ruim que existe no mundo. Mortes, doenças, guerras, corrupção. Ela conseguiu fechar a caixa, o vaso, antes de o último dos males sair. E era a esperança. A caixa de Pandora, vocês sabem como é que chama? Quem sabe como é que chama a caixa de Pandora, o vaso de Pandora? É uma buceta. A buceta sabe tudo de ruim que existe no mundo. E aí, eu falo isso aí, o povo fala que eu estou falando bobagem. Não é bobagem. Na verdade, deram o nome de uma caixa para o órgão sexual feminino. Não chama buceta o órgão sexual feminino, chama vagina.
o nome científico. Buceta é o nome de uma caixa, que era a caixa de Pandora. Então, quem está errado aí é quem atribuiu o nome de uma caixa para um órgão feminino, né? Não sou eu o problema. Então foi isso que aconteceu, né? A caixa saiu, ela conseguiu fechar antes da esperança sair, mas todo mundo acha que a esperança é um bem, porque o cristianismo transformou a esperança num bem. É uma das 3 virtudes teologais. As 3 virtudes teologais cristãs são fé, amor e esperança. Essas 3 virtudes, São Paulo vai dizer, só uma delas vai permanecer depois da morte, que é o amor. A fé e a esperança vão ser desnecessárias depois que a gente morrer. Porque fé é acreditar naquilo que não se vê. Depois que se você morrer, você vai ver Deus face a face. Você não vai precisar mais ter fé. Esperança é esperar também aquilo que não se vê, mas que Deus prometeu que é a salvação. Então depois de morto você vai ter a salvação, não vai precisar mais ter fé e esperança. A única coisa que vai permanecer depois de morto é o amor. Porque Deus é amor. O cristianismo transforma a esperança em algo bom, mas para os gregos a esperança é algo ruim, é um mal. Por quê? Porque a esperança faz a gente acreditar que o mal um dia vai acabar. Quando na verdade o mal não vai acabar, nós que vamos acabar. Nós não vamos sair vivos daqui. Então vamos terminar essa passagem nossa por aqui com a morte. Então tem esperança para quê? Se no final a gente vai se fuder, vai se lascar e vai morrer. Esperança é uma ilusão, faz a gente ficar iludido na perspectiva dos deuses. Então isso é um pouquinho da mitologia grega, dos deuses, né? Depois tem heróis, tem deuses, né? Tem Hércules, tem tantos heróis famosos, Teseu, Perseu e tantos outros aí que você já deve ter visto em filmes e também em livros aí, como Percy Jackson, né? Sófocles foi um grande escritor grego, dramaturgo, que escrevia peças teatrais. Ele vai escrever uma peça que ficou muito famosa, uma peça que trata de um tabu, que é o tabu do incesto. O que é o tabu? O tabu é uma proibição. O que é um incesto? Isso, relacionamento entre familiares, né? Então, esse tabu vai ser descrito na saga de Édipo. A saga de Édipo é um mito escrito aí por Sófocles, onde Édipo é filho de um casal. Na verdade, esse casal era Laio e Jocasta. Laio era o rei, Jocasta a rainha. Quando eles foram se casar, eles foram consultar o oráculo. O oráculo é alguém que previu o futuro. E aí o oráculo falou para o Laio que ele não podia casar. E se ele casasse, ele não poderia ter filho, porque se ele tivesse filho, o filho ia matar ele e ia casar com a mãe. Laio não resistiu, acabou casando com Jocasta e encantou ela. Quando o bebê nasceu, ele ficou com medo da profecia se cumprir e pediu para o escravo matar o bebê. O escravo levou o bebê para uma montanha, chegou lá e ficou com dó de matar o bebê. Aí ele falou: não vou matar, vou deixar os animais ferozes fazerem o serviço. Abandonou o bebê lá, furou os pés dele e deixou ele preso lá na alta montanha. Acho que significa pés inchados, porque os pés dele foram furados, né? Abandonou ele, mas só que não foram os animais selvagens que fizeram o serviço, mataram. Pastores passaram por ali, viram o bebê chorando, levaram esse bebê para o rei Polípo da cidade de Corinto, adorar. Quantos anos? Não, 17? 17? 35? Não tem mais 5 minutos, dá pra gente falar do de Édipo então. Casaram-se, tiveram um filho, tentaram matar o filho, mas o filho não foi morto, foi levado para um outro rei, uma outra rainha que cuidou daquele bebê, como se fosse filho deles. Ele cresceu, né? E quando ele cresceu depois de grande, ele começou a ouvir ruídos de que ele era adotado. Aí ele foi até o oráculo para saber qual seria o futuro dele, se ele era adotado mesmo. Aí o oráculo foi e falou para ele: o seu destino é matar o seu pai e casar com sua mãe. Aí ele achou que o pai dele e a mãe dele eram aqueles que tinham criado ele. Ele foge da cidade de Corinto para não matar o pai e casar com a mãe. Nas andanças dele pelo mundo, ele vai
Num dos caminhos encontra um sujeito com quem ele se desentende, nesse desentendimento os dois saem na porrada, e nessa porrada o Édipo acaba matando o caboclo. Sem saber, ele havia acabado de matar o próprio pai. E aí ele continua andando pelo mundo até que ele chega na cidade de Tebas. A cidade está sendo assolada por uma praga. Na porta da cidade tinha um monstro mitológico que era a Esfinge. Era um monstro que tinha corpo de leão, asas e cabeça de mulher. E aí essa Esfinge lançava enigmas para todo mundo que chegava na cidade. Quem não soubesse decifrar os enigmas era devorado por esse monstro. Quando Édipo chega lá na porta da cidade, a Esfinge vai e joga para ele um enigma que ele teria que resolver. Pergunta para ele o que é o que é. E de manhã anda com 4 patas, à tarde com 2 patas, à noite com 3 patas. Aí Édipo, é o primeiro a conseguir resolver o enigma da Esfinge. Ele vai e diz, aquele que anda de manhã de 4 patas, à tarde de 2 e à noite de 3, é o homem. De manhã na infância ele anda engatinhando, à tarde na vida adulta com os 2 pés, à noite com o idoso com 3 pés por causa da bengala. A Esfinge enlouquece e suicida. A praga desaparece. E como prêmio por ter resolvido o problema da Esfinge e ter afastado a praga da cidade, ele se torna o rei da cidade. E, por se tornar rei da cidade, ele se casa com a rainha, que estava viúva, porque o marido havia desaparecido. Então ele casa-se com a própria mãe. E com ela tem 4 filhos. Depois de algum tempo, outra praga volta a assolar a cidade de Tebas. E aí eles vão consultar o oráculo. Quando chega lá, o oráculo diz o seguinte: essa praga só vai desaparecer o dia que descobrirem quem matou o Laio, o antigo rei. E aí começa um processo de investigação para saber quem matou o rei antigo. E ele não conseguia descobrir, até que um dia, naquela época era costume, os escravos darem banho nos reis, dos senhores. O escravo estava banhando. O Édipo, na hora que foi lavar os pés dele, viu os pés dele inchados e escuros. Era o mesmo escravo que tinha levado ele para sacrificá-lo. Aí o escravo vai e descobre. O que aconteceu? A profecia se cumpriu. Aquele que estava ali era o filho que matou o pai e se casou com a mãe. Édipo, quando descobre, arranca os próprios olhos. A mãe, Jocasta, quando descobre, suicida-se fora. E aí Édipo sai andando errante. E aí os filhos de Édipo, os 2 homens, tinha 2 homens e 2 mulheres, começam a disputar o trono e um mata o outro, os 2 se matam. Uma das filhas vai tentar dar um para os irmãos, porque os gregos acreditavam que quando você morria, você tinha que ter um ritual lá de passagem. Quando você morria, o seu corpo tinha que ser cremado. E aí eles colocavam 2 moedas nos seus olhos e 1 moeda na sua boca, para você pagar o barqueiro, para a sua alma poder atravessar para o submundo. Porque senão sua alma ia ficar vagando errante pelo mundo. E ela queria fazer esse ritual. O tio dela se tornou o rei e não queria que ela fizesse isso, porque os 2 filhos se mataram e isso era maldição. E aí vai enterrar ela viva, porque ela tentou roubar os corpos e fazer o ritual. E assim termina a tragédia de Édipo. A tragédia de Édipo que vai dar origem a um conceito psicanalítico, que é o conceito de Freud, que é o complexo de Édipo. Édipo vai dizer que toda criança entre os 3 e 5 anos de idade alimenta um desejo e um amor pela... Liberado,